O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como o lamento de uma fadista no auge da saudade, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Ana! Para! Eu te amo, caralho, e você me mata devagarinho com essa cegueira. Sofia desabou contra a parede de azulejos rachados, o rosto molhado não só pela garoa fina que teimava em cair sobre a cidade velha, mas por lágrimas que vinham de um poço mais profundo que o Tejo. Ana congelou no meio do beco, o copo de vinho do Porto ainda na mão, o riso fácil de momentos antes evaporando como névoa ao amanhecer. Seus olhos, castanhos como as nozes de Sintra, piscaram em descrença, mas o coração, o coração português, sempre traidor, já sussurrava algo que ela se recusava a ouvir. Era uma noite de fado e vinho, de amigos rindo no bairro alto, mas agora tudo parecia um palco onde o destino havia esquecido o roteiro. Lisboa acordava devagar naquela manhã de primavera, como uma avó que se espreguiça na varanda de um casarão em Belém, o sol filtrando pelas persianas de madeira e dançando sobre o chão de mosaico hidráulico. Ana Santos, 28 anos, abriu os olhos no seu pequeno apartamento no Chiado, onde o cheiro de café fresco se misturava ao aroma distante do mar. Ela era o tipo de mulher que Lisboa abraçava com gentileza, alta, com curvas suaves moldadas por anos de caminhadas pelas 7 colinas, cabelo curto e negro como a noite de um fado trágico e um sorriso que iluminava as ruas como os lampiões de ferro forjado. Trabalhando como guia turística na Fundação Calouste Gulbenkian, Ana vivia para contar histórias, das caravelas que zarparam para o novo mundo às saudades que ecoavam nas vozes roucas das fadistas. Mas a sua própria história? Essa ela contava aos pedaços, para ninguém. Na cozinha minúscula, o bule chiava no fogão a gás e Ana vertia o café forte em uma chávena de porcelana rachada, herança da avó de Alfama. Bom dia, Lisboa, murmurou ela para a janela, vendo o elétrico 28 ranger pela rua abaixo, carregado de turistas de mochilas e sonhos. O telefone vibrou na mesa de carvalho, uma mensagem de Sofia. Café no à brasileira? Pastéis de nata fresquinhos te esperam. E eu também. Mandar um beijo. Ana sorriu, um sorriso automático, daqueles que se dá a uma irmã de alma. Sofia Oliveira, sua melhor amiga desde os tempos da escola secundária em Oeiras, era o sol na sua órbita caótica. Aos 27, Sofia era curvilínea e vibrante, com cabelos castanhos ondulados que caíam como cachoeiras sobre os ombros, olhos verdes como os vinhedos do Douro e uma risada que preenchia os silêncios mais teimosos. Jornalista freelance, ela escrevia sobre as almas ocultas de Portugal, as mulheres que teciam rendas em Vila do Conde, os pescadores que cantavam ranchos no Algarve. Juntas, elas eram inseparáveis. Fins de semana em Sintra a caçar castelos de névoa, noites no luxo a dançar sob as estrelas do Tejo, confidências sussurradas ao pé da Sé de Lisboa. Mas naquela manhã, Ana sentiu um aperto no peito ao ler a mensagem. O emoji do beijo, sempre tão Sofia, efusiva como um abraço de mãe. Ela respondeu rápido, chego em 20. Prepara o estômago. Vestiu uma saia florida que roçava os joelhos, uma blusa branca de algodão que cheirava a lavanda do mercado da Ribeira e desceu as escadas rangentes, o coração leve como o vento de Cascais. No à brasileira, o café histórico com suas mesas de mármore e o busto de Fernando Pessoa vigiando os poetas modernos, Sofia já esperava, 2 pastéis dourados fumegando no prato. Minha rainha das colinas, exclamou Sofia ao vê-la, levantando-se para um abraço que durou um segundo a mais, o perfume de jasmim dela misturando-se ao aroma de canela. Ana riu, sentando-se e mordendo o pastel, o creme quente explodindo na boca como uma confissão não dita. Conversaram sobre tudo e nada, o novo artigo de Sofia sobre as mulheres do fado na era pós-Salazar, a turnê de Ana com um grupo de americanos fascinados pelos azulejos do Mosteiro dos Jerónimos. Você é guardiã das nossas memórias, Ana, disse Sofia, os olhos brilhando sobre a borda da chávena. Eu? Eu só conto histórias alheias. A minha é um livro em branco. Sofia inclinou a cabeça, um gesto sutil, como de uma dançarina de flamenco parando antes do giro. Não é em branco, amor. Tem páginas que você nem lê. Ana piscou, desviando o olhar para a rua, onde um acordeonista tocava grândola, Vila Morena para os passantes. Amor. A palavra pairava como fumaça de cigarro em uma tasca de Alfama. Os dias se desenrolavam como os bondes amarelos de Lisboa, previsíveis, mas cheios de curvas inesperadas.
Ana saía com Miguel, um arquiteto de 29 anos que conhecera em uma exposição no MAD. Ele era charmoso, com mãos que desenhavam prédios como se fossem sonetos de Camões e beijos que prometiam estabilidade, casas com jardim em Alcântara, fins de semana no Douro colhendo uvas. Você é minha musa portuguesa, murmurava ele, traçando os contornos do seu rosto à luz de velas em um restaurante de marisco no cais do Sodré. Ana sorria, mas no fundo, era como admirar um azulejo bonito, belo, mas frio ao toque. Sofia estava sempre lá, o pano de fundo vivo, mensagens de boa noite com memes de gatos em trajes de toureiro, convites para sardinha assada no Santo António, olhares que se demoravam nas pausas das conversas. Uma tarde chuvosa de maio, elas caminhavam pelo Jardim da Estrela, os guarda-chuvas floridos batendo como asas de gaivotas. Sofia parou sob uma araucária centenária, as gotas escorrendo pelo seu casaco de lã vermelha. Ana, isso. E se a gente fugisse para o Alentejo? Só nós duas, vinhas infinitas, noites de estrelas sem poluição da cidade. Ana riu, apertando o braço dela. Você e suas fantasias, Sophie. Eu com Miguel, você com aquele editor bonitão do jornal. A vida real é melhor que contos de fadas. Sofia baixou os olhos, o sorriso tremendo como uma vela ao vento. Às vezes, a vida real é o conto de fadas que a gente ignora. Ana não ouviu ou fingiu não ouvir. O sinal estava lá, piscando como o farol de Belém, mas ela o apagava como uma lâmpada gasta. A noite da briga veio como uma tempestade do Atlântico, sem aviso. Era o São João com martelos de plástico e quando nas ruas de Alfama, fogueiras crepitando e o cheiro de sardinhas queimadas no ar. Elas estavam em uma tasca escondida, vinho tinto fluindo como o sangue das touradas antigas. Miguel havia cancelado outro projeto, sempre projetos, e Ana, um pouco embriagada pela solidão disfarçada, se inclinou para Sofia. Você é a única que nunca me deixa na mão, sabe? Sofia, os olhos vidrados pelo vinho e pelo desejo acumulado, pegou a mão dela sobre a mesa de azulejos. Eu nunca te deixaria, Ana. Nunca. Porque eu te amo. Não como amiga. Como se você fosse o meu fado inteiro. O silêncio caiu pesado, interrompido apenas pelo lamento de uma guitarra ao fundo. Ana recuou, o riso forçado brotando como defesa. Sophie, você bebeu demais. Somos irmãs, isso é confusão de vinho. Sofia se levantou, o rosto pálido como as paredes de cal de uma aldeia alentejana. Confusão? São anos de sinais que você ignora, Ana. Os abraços que duram, os olhares que eu te dou como se fossem o último pão da mesa. Ela saiu correndo para a viela, o grito e quando, aquele grito que Ana nunca esqueceria. Ana ficou ali, o copo intocado, o coração martelando como os sinos da Sé. Irmãs? Não, algo mais se agitava, um rio subterrâneo que ela havia negado. Mas o medo das línguas da sociedade lisboeta, das mães que sussurram sobre pecados modernos, das tradições que amarram como redes de pescador, a fez correr atrás, mas tarde demais. Sofia havia sumido na névoa da noite. Naquela noite, Ana sonhou com azulejos quebrados e vozes de fado chorando um amor não nomeado. Os dias seguintes foram um limbo de mensagens não respondidas e silêncios que doíam mais que o dente de alho das francesinhas do Porto. Sofia mergulhou no trabalho, cobrindo uma manifestação de mulheres pelos direitos LGBTQ+, no Rossio, escrevendo artigos ferozes sobre a invisibilidade das paixões femininas na Portugal pós-25 de Abril. Ana, por sua vez, afundou-se em turnês, grupos de ingleses admirando os claustros do Convento do Carmo, explicando como os terremotos de 1755 haviam remodelado a alma da cidade. Mas à noite, sozinha no apartamento, ela relia as mensagens antigas de Sofia, as fotos delas em Nazaré, ondas gigantes como metáforas de emoções contidas, os vídeos de bailes de folclore em Évora, saias rodadas girando como corações em festa. Porque eu não vi, sussurrava para o espelho rachado. Miguel propôs casamento em uma jantar no Time Out Market, ajoelhando-se com um anel de prata simples, gravado com para sempre, como o Tejo. Ana disse sim, as palavras saindo mecânicas como o mecanismo de um relógio antigo em Mafra.
Mas quando contou a Sofia por mensagem, noiva oficial: jantar para celebrar? A resposta veio seca: parabéns. Estou ocupada. O sinal apagado, o farol escuro. Ana sentiu o primeiro corte da traição, não de Sofia, mas dela própria, traindo o que seu coração já sabia. O verão chegou a Lisboa como um amante impaciente, o calor subindo do Tejo em ondas que faziam as calçadas de pedra ondularem como mar. Ana e Miguel passeavam pelo Lisboa Factory entre grafites coloridos e cervejarias cheias de hipsters, mas os beijos dele agora pareciam obrigações, como rezar o terço na igreja da avó. Você parece distante, amor, disse ele uma noite, enquanto comiam percebes no Ducapesca, o mar batendo furioso lá embaixo. É o trabalho. As turnês me esgotam. Mentira. Era Sofia, o fantasma de Alfama, o eco daquele grito que a perseguia nos sonhos. Sofia, por sua vez, havia-se refugiado em Coimbra, aceitando uma comissão para um documentário sobre as romarias da beira litoral. Lá, entre as ruas empedradas da universidade e os monges cantando em conventos antigos, ela tentava curar o coração partido. Escrevia cartas que nunca enviava, páginas e páginas de papel pautado, cheias de metáforas portuguesas. Você é como o vinho de colares, Ana, envelhecendo em mim até me embriagar de dor. Amigas comuns, como a pintora Marta de Setúbal, notavam a mudança. Ela está murchando como uma flor de laranjeira sem sol, confidenciou Marta a Ana por telefone. Vai vê-la, idiota. Antes que o acidente da vida separe vocês para sempre. Acidente. A palavra pairava como uma profecia. Ana ignorou, mergulhando no planejamento do casamento, convites com bordas de filigrana de Viana do Castelo, um banquete com bacalhau à Brás e doçaria conventual de Odivelas. Mas em uma tarde de julho, durante uma visita ao Panteão Nacional, onde os heróis da nação repousavam sob cúpulas de mármore, o telefone tocou. Era a mãe de Sofia, a senhora Oliveira de Oeiras, voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Ana, minha filha. Ela caiu da bicicleta na estrada paramelhada. Um carro. Deus nós livre. Está no hospital de Coimbra, como induzido. Vem, por favor. Ela só fala de você nos delírios. O mundo de Ana parou, como o elétrico 28 friando em uma curva íngreme. Ela largou o grupo de turistas no meio da explicação sobre o túmulo de Vasco da Gama, chamou um Uber e correu para a estação de Santa Polónia, o coração na garganta como um fado mal cantado. No trem para Coimbra, o Douro passando em flashes verdes e dourados, ela revivia os sinais ignorados, o jeito como Sofia olhava durante as festas de São Martinho, provando castanhas quentes, as mãos que se demoravam nas costas durante danças de rancho folclórico, as noites em que Sofia cantava estranha forma de vida só para ela, voz rouca de Amália Rodrigues e quando no quarto. Eu sou cega, Sophie. Cega como a estátua da liberdade que nem a nossa, murmurou para reflexo na janela. No hospital, o cheiro de desinfetante misturava-se ao perfume de flores silvestres que alguém havia trazido, margaridas do campo alentejano, resistentes como o povo português. Sofia jazia na cama, tubos e monitores bipando como um cor dissonante, o rosto pálido contra os lençóis brancos, cabelos espalhados como algas em uma praia de Sagres. A mãe de Sofia, com o seu jale de lã preta, abraçou Ana como uma filha. Ela te ama tanto, menina. Desde os 15 anos, quando vocês fugiram para a praia da Ericeira e juraram ser eternas. Ana sentou-se ao lado da cama, pegando a mão fria de Sofia, os dedos entrelaçando-se instintivamente. Desculpa, amor. Desculpa por ignorar. Você é o meu Tejo, o meu fado, a minha Portugal inteira. As horas se esticaram como queijo de serpa em uma mesa de petiscos. Miguel ligou, preocupado. O que houve? Os turistas reclamaram. Ana desligou, lágrimas caindo quentes. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel em Coimbra, um quarto com vista para Mondego, rio que cantava lendas de amor moro, ela abriu o laptop de Sofia, deixado na mesa do hospital. Senha Ana Tejo 28. Dentro, um documento chamado Sinais Ignorados, Diários de Anos, páginas de dor e desejo. Hoje, ela riu do meu toque.
Amanhã talvez veja que é fogo, não amizade. Ana chorou até o amanhecer, o peito rasgado como uma rede de arrasto vazia. Quando Sofia acordou, 3 dias depois, o sol de agosto entrava pela janela como uma bênção de Nossa Senhora da Saúde. Seus olhos verdes piscaram, focando em Ana, que dormia encostada na cama, exausta. Ana sussurrou, voz fraca como um vento de outono. Ana acordou sobressaltada, jogando-se nos braços dela com cuidado. Sophie. Meu Deus, eu pensei. Eu vi tudo. Os sinais, o amor. Eu era uma idiota, uma covarde. Sofia sorriu debilmente, traçando o rosto dela com os dedos. Não idiota. Só humana. Como nós todas, presas nas teias da tradição. Elas choraram juntas, risos misturando-se às lágrimas, enquanto enfermeiras portuguesas de aventais floridos fingiam não ver, sabendo que o amor, em qualquer forma, era o bálsamo mais antigo da nação. Mas o acidente havia mudado tudo irreversivelmente. Sofia, com fraturas no braço e concussão, precisaria de meses de recuperação, fisioterapia em clínicas de Aveiro, caminhadas lentas pelas praias de Figueira da Foz. Ana cancelou o casamento com Miguel em uma ligação breve. Desculpa, mas meu coração estava em outro porto. Ele entendeu, com a tristeza de quem perde uma onda no mar. De volta a Lisboa, elas se instalaram no apartamento de Ana, transformada em ninho, cortinas de renda de madeira nas janelas, pratos de tagine marroquês misturados a cozida à portuguesa na cozinha, livros de Sofia de Melbreiner misturados a romances de José Saramago na estante. As semanas foram de redescoberta lenta, como saborear um vinho Dudão envelhecido. Sofia, ainda fraca, recitava poemas de Florbela Espanca enquanto Ana preparava chás de camomila com hortelã do mercado de Campo de Ourique. Tu que és a minha pátria inteira, lia Sofia, e Ana beijava sua testa, o primeiro toque tímido evoluindo para mãos que se entrelaçavam na varanda, vendo o pôr do sol tingir o tejo de laranja. Não havia pressa, o amor delas era como o azulejo, pintado camada por camada, duradouro contra terremotos. Outono trouxe as vindimas ao Douro e, com elas, a primeira viagem juntas como amantes declaradas, não mais amigas, mas algo sagrado, como as romarias de São Martinho. Alugaram um carro em Porto, um Fiat antigo pintado de azul como o céu de trás os montes, e subiram as estradas sinuosas, vinhas em terraços dourados estendendo-se como tapetes tecidos por deuses rurais. Sofia, o braço ainda em tipoia, dirigia devagar, rindo quando Ana gritava nas curvas. Você é pior que os turistas no funicular da Glória, provocava ela. Pararam em uma quinta em Pinhão, onde o proprietário, um velho de bigode farto e chapéu de palha, as recebeu com jurupiga, vinho doce de colheita e histórias de safras passadas. O amor é como o vinho, disse ele, piscando. Fermenta no escuro, mas explode em luz. Naquela noite, sob um céu cravejado de estrelas que pareciam uvas maduras, elas caminharam pelo miradouro, o Douro serpenteando negro abaixo. Sofia parou, virando-se para Ana com olhos que brilhavam mais que as luzes de barcaças distantes. Eu te perdoei no hospital, mas... E se eu te disser que o acidente foi um presente? Forçou a verdade que eu escondia como vinho em barril. Ana puxou-a para si, o beijo vindo natural como a respiração, lábios macios, gosto de jurupiga e saudade, mãos trêmulas explorando curvas conhecidas mas agora sagradas. Não era paixão febril, mas um fogo lento, como de uma lareira em uma casa de granito da Serra da Estrela, aquecedor, eterno. De volta a Lisboa, a sociedade, essa teia sutil de olhares e sussurros, testou-as. Na tasca do avô de Ana em Alfama, onde o fado era servido com pão de milho e azeitonas, a avó idosa, com seu vestido preto de viúva e rosário no pescoço, franziu a testa ao vê-las de mãos dadas. Meninas, o que é isso? Portugal é terra de homens e mulheres no seu lugar, como Deus mandou. Ana sentiu o velho medo subir, mas Sofia apertou sua mão, voz firme como o sino de um campanário. Avó, Deus mandou amor, não correntes. E o nosso é puro como o fado que o senhor seu marido cantava. A avó calou-se, lágrimas nos olhos enrugados, e no fim da noite, abençoou-as com um abraço que cheirava a lavanda e tempo. Mas o conflito maior veio de dentro. A família de Sofia, conservadora como as muralhas de Óbidos, recusava-se a aceitar.
O pai, um engenheiro reformado de Leiria, enviou uma carta, papel grosso, caligrafia firme. Isso é moda de estrangeiros, filha. Volta ao normal antes que a vergonha nos cubra como névoa. Sofia chorou no ombro de Ana, o corpo tremendo como folhas em uma ribeira de montanha. Eles me criaram para ser boa filha, casar com um rapaz de família, dar netos para as festas de Natal em Fátima. Ana embalou, sussurrando promessas como rezas. Nós somos a família agora. E Portugal mudou, lembre-se das marchas do orgulho no Terreiro do Paço, das leis que nos deram voz desde 2010. O trabalho de Sofia ganhou novo fôlego, um artigo na Visão sobre amores invisíveis nas províncias, inspirado na sua jornada. Em terras onde o vinho corre mais que o sangue, as mulheres amam em silêncio, como as oliveiras que dobram ao vento mas não quebram. Ana leu em voz alta na varanda do Chiado, o sol poente pintando seus rostos de âmbar. Você é poeta agora, brincou. Sempre fui. Mas só para você. Inverno trouxe Natal, com luzes piscando na Avenida da Liberdade como estrelas caídas, e o cheiro de rabanadas fritas nas padarias. Elas montaram uma árvore pequena, enfeitada com filhós de abrantes e bolas de vidro de peniche, e convidaram amigos, Marta, a pintora, com sua namorada de Évora, o guia turístico gay de Ana, que contava anedotas de travestis em festas de Carnide. Foi uma ceia íntima, com leitão da bairrada e debates sobre se o amor era mais revolucionário que a Revolução dos Cravos. Mas no meio da risada, o telefone tocou. Miguel, bêbado de Poncha da Madeira, voz amarga. Você me trocou por ela? Aquela amiga? Eu vi as fotos no Instagram, mãos dadas no Douro. Traidora. A traição veio assim, inesperada como um terremoto. Ana desligou, mas o veneno se instalou, dúvidas sussurradas à noite, e se ele contar para a minha família? E se o trabalho souber? Sofia acalmou com histórias de resiliência, as mulheres de Aljustrel que lutaram na guerra colonial, amando em segredo. Mas o golpe maior veio dias depois. Um e-mail anónimo para o chefe de Ana na Gulbenkian, com fotos delas beijando em Pinhão, legendadas guia moral corrompe turistas. O chefe, um homem progressista de Braga, chamou ao escritório. Ana, isso é calúnia, mas... Portugal ainda tem sombras. O medo cresceu como era em uma fachada de Lisboa. Ana evitou as turnês noturnas, Sofia trancou o Instagram. Elas se fecharam no apartamento, cozinhando sopa de cação e ouvindo fado de Marisa, mas o amor, agora exposto, doía como uma ferida aberta ao sal do mar. A primavera de 2026 irrompeu com fúria, flores de jacarandá tingindo as ruas de roxo como um luto invertido. O e-mail anónimo provou ser de um ex-colega de Miguel, invejoso e amargo, que vazara as fotos em fóruns obscuros de Lisboa. A mídia local pegou. Um tabloide sensacionalista de Setúbal publicou escândalo no turismo, guia lésbica choca conservadores e, de repente, Ana era manchete, não mais narradora de histórias alheias. Turistas cancelavam turnês, sussurrando nos elevadores da cidade. A avó de Alfama parou de atender o telefone. Volta ao normal, menina, antes que o diabo dance no teu casamento, escreveu ela em uma postal de Belém. Sofia, furiosa como uma tourada em Évora, contra-atacou com um artigo viral no Público. Amor em azulejo, porque Portugal ainda quebra corações femininos? Nele, expunha as hipocrisias, a nação que celebrava Amália e suas paixões não cantadas, mas julgava as filhas modernas. Somos as novas fadistas, cantando saudades que o mundo ignora. O texto explodiu nas redes, hashtags como Amor Portugues e Lesbianas da Alfama trending no Twitter português, apoio fluindo de Coimbra a Faro. Ativistas do ILGA Portugal convidaram-nas para painéis no período de junho e, de repente, o que era traição virou triunfo. Palestras lotadas no Centro de Artes de Belém, onde Ana contava sua jornada de cegar a visão. Mas o custo era alto. A mãe de Sofia, abalada pelo escândalo, sofreu um ataque cardíaco em Oeiras, culpando essa loucura pelo stress. No hospital de Cascais, deitada com monitores bipando, ela chamou Sofia. Filha, perdoa a velha tola. Eu vi o brilho nos teus olhos, como quando eras pequena e sonhavas com princesas. Se é amor, que seja abençoado.
Lágrimas e abraços, o primeiro passo para a reconciliação com Ana ao lado, mão na mão, como uma ponte sobre o Tejo. O clímax veio em uma noite de tormenta, o céu de Lisboa rasgando-se em raios como as velas de uma caravela em alto mar. Elas discutiram pela primeira vez como amantes. Ana, exausta das sombras, gritou: "E se isso nos destruir?" O trabalho, as famílias, eu ignorei os sinais por medo, e agora o mundo nos pune. Sofia, olhos flamejantes, rebateu: "Punição? Isso é liberdade, Ana." O acidente me quebrou o corpo, mas nos curou a alma. Não volta à cegueira. A briga escalou, pratos voando como em uma zarzuela dramática, portas batendo. Sofia saiu para a chuva, correndo pelas ruas escorregadias do Chiado, o coração partido de novo. Ana, sozinha no apartamento inundado de eco, desabou no chão de mosaico, soluçando. Lembrou o grito em Alfama, o hospital em Coimbra, não podia perdê-lo outra vez. Correu atrás, guarda-chuva esquecido, a chuva colando a blusa à pele, gritando: "Sophie! Volta! Eu te vejo agora, te amo inteiro." Encontrou-a na Praça Luís de Camões, encolhida sob a estátua do poeta, tremendo. "Eu tenho medo, mas o medo é menor que você", confessou Ana, puxando-a para um abraço molhado. O beijo veio feroz, misturado à água do céu, selando o pacto, juntas contra o mundo, como as irmãs Brontë reimaginadas em terras lusas. O verão seguinte foi de cura. Elas mudaram para um apartamento maior em Campo de Ourique, com varanda para o jardim botânico e janelas que captavam o sol nascente. Ana abriu uma agência de turismo LGBTQ+ friendly, tours temáticos, amores escondidos de Lisboa, visitas a casas de fado onde mulheres amaram em segredo, praias de comporta onde nudismo era liberdade. Sofia publicou um livro, Sinais de Fado, memórias entrelaçadas que viraram best-seller, traduzido para o espanhol e francês, celebrando a resiliência das mulheres portuguesas. Com o outono veio a reconciliação plena. A família de Ana, relutante como um barco em mar revolto, cedeu após uma ceia de Natal em Sintra. O pai, um bancário de Loures, ergueu um brinde com Port Tawny. "Filha, se te faz feliz como o mar faz a gaivota, quem sou eu para ancorar?" A avó de Alfama, teimosa como uma mula lentejana, trouxe um jale bordado. "Para as noites frias de amor, minha neta." Sofia, emocionada, chorou rios, prometendo visitas a Fátima não por penitência, mas por gratidão. Mas a vida, como o fado, não era só melodia doce, havia dissonâncias. Uma ex-namorada de Sofia, ciumenta de Braga, espalhou rumores online acusando-a de roubar Ana de Miguel. O backlash veio, comentários venenosos em fóruns, degeneradas portuguesas e quando preconceitos rurais. Sofia duvidou, noites insones, e se eu te arrasto para o abismo como Ícaro nas asas de cera? Ana ancorou com gestos simples, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos de Serra da Estrela, danças lentas ao som de Madre Deus no Terreiro do Paço. "Você é minha asa, não meu abismo. Juntas, voamos mais alto que qualquer Pégaso." O segundo acidente, menor, mas simbólico, aconteceu em uma viagem a Évora. O carro atolou na lama de uma estrada de cortiça, chovendo como no dilúvio bíblico. Presas por horas, rindo histericamente enquanto empurravam, elas se redescobriram na vulnerabilidade. "Lembra o hospital?", disse Sofia, lama no cabelo. "Ali, eu vi que o amor não é perfeito. É sujo, como esta estrada, mas leva a lugares belos." Ana assentiu, beijando-a sob a chuva, o mundo reduzido a elas duas. Natal de 2026 as encontrou em família expandida, mães reconciliadas cozinhando bacalhau com natas, tias de Viseu trazendo doces de amêndoa, primos de Faro dançando ao som de guitarra. O brinde foi por amores que mudam tudo, e Ana sentiu o círculo fechar, da ignorância à aceitação, como Portugal de ditadura à democracia. O ano novo trouxe propostas, não de casamento, mas de vida compartilhada. Em uma manhã de janeiro, com geada no Tejo como açúcar em pastéis de nata, Sofia ajoelhou-se na cozinha, não com anel, mas com um colar de filigrana de Gondomar, pingente em forma de coração entrelaçado. "Casa comigo não no papel, mas na alma? Seja minha fadista, minha vinho, minha Portugal?" Ana, lágrimas nos olhos, disse sim, selando com um beijo que cheirava a café e futuro.
A vida seguiu em ondas gentis. Ana expandiu os tours para o Alentejo, mostrando olivais onde mulheres teciam histórias de resistência. Sofia ganhou prémios literários, palestras em Évora sobre narrativas queer na literatura lusófona. Elas adotaram um cão de rua de Alfama, batizado Fado, que latia para os elétricos como um guarda-costas fiel. Anos depois, em uma Lisboa de 2030, com netas imaginárias dançando nas suas mentes, elas sentavam na varanda, mãos envelhecidas entrelaçadas, vendo o sol se pôr. Eu ignorei os sinais, refletiu Ana, mas o acidente, o teu, o nosso, os acendeu como fogueiras de São João. Sofia sorriu, olhos ainda verdes como vinhas. E mudou tudo irreversivelmente, para o melhor, como um fado que termina em esperança. Assim, em uma nação de saudades e mares, seu amor floresceu, humano, dramático, romântico, um hino à coragem de ver o que o coração sempre soube.